Vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos ver a continuação da última aula, que o nosso documento é bem extenso. Então, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de estudar o material que eu enviei, né, aquele mapa. Eu complementei algumas informações, porque ele era um mapa em construção, né? Provavelmente ainda está em construção, porque sempre tem algum detalhe que eu gosto de acrescentar. Mas eu compartilhei também um arquivo lá na plataforma, então, se alguém quiser baixar, na aula da última quarta-feira, que é a 3.5.4, eu coloquei o arquivo grande, eu imprimi ele em A0, imprimi não, né? Eu exportei para o PDF em A0, tivemos que ficar um arquivo bem grande para quem quiser imprimir banner, alguma coisa assim. E na aula 3.5.5 eu coloquei ele completo, inclusive ele vem com o texto, que são todas as notas, né, que eu acrescentei em cada uma das classes lá, das personalidades. Vocês devem ter notado uma diferença aqui. Eu classifiquei aqui os seres de origem trina com essa cor azul, os de origem dual está em laranja e origem única está em verde. Na última aula, eu consegui avançar até o final do ser de origem dual. Não sei se vocês lembram, a gente veio até aqui nos descendentes, né? E aí ficamos de continuar, então, aqui a partir do tópico dos seres de origem única. Só que a nossa aula visava falar sobre o registro das personalidades conforme o paraíso e depois falar do registro das personalidades conforme o verso. Só que se eu fosse falar todos os seres aqui e depois todos os seres aqui, eu estaria falando dos mesmos seres, né? As mesmas personalidades, as mesmas classes. Então, eu pretendo continuar pelo lado de cá agora, mas aí eu tinha que fazer uma separação daquilo que já foi falado e daquilo que ainda falta falar. No início da aula, na última quarta-feira, eu falei um pouco de como é que funcionava, e inclusive as coincidências aqui da coluna da direita com a coluna da esquerda, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, no primeiro tópico, nós temos aqui Pai Universal, Filho Eterno e Espírito Infinito, que são as três pessoas da Trindade, que inclusive estão aqui nessa classificação do paraíso, porque, afinal de contas, aqui está tratando das personalidades conforme suas origens. E essas três pessoas da Trindade não têm origem, então, naturalmente, que ela não vai entrar em nenhuma dessas três classificações aqui. Mas aqui no registro de Uversa, como a classificação é diferente, aqui ele entra no primeiro tópico como as deidades do paraíso. Então, há que se estender, né, todos conhecem, né, a figura dessas três pessoas, e nós já tivemos muitas aulas falando sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Infinito. Principalmente nas primeiras aulas que a gente tratou, foram 7 aulas, inclusive, para falar só sobre a Trindade, né? Só sobre a introdução, desculpa. Então, a gente abordou bastante o tema dessas três pessoas da Trindade. Então, partindo aqui para os Espíritos Supremos, nós vamos ver que esses que estão marcados de azul são aqueles que são da origem trina. Então, nós já falamos aqui na última aula. Os de tarja verde são aqueles de origem única, então eu vou abordar os de origem verde, mas não os de origem azul, de tarja azul. Origem verde não, né? De tarja verde. Então, nós tivemos aqui os 7 espíritos mestres, eles estão aqui. Aqui, ó, os espíritos mestres. Então, nós temos os 7 espíritos mestres, os 7 executivos supremos e as 7 ordens de espíritos refletivos. Então, eles já estão aqui, ó, que são esses 3 em azul. Então, partindo aqui dos de origem única, que são de tarja verde, nós temos aqui a figura, dentro da classe dos seres supremos, aqui é o registro conforme o verso, nós temos os ajudantes refletivos de imagens, que seria tratado aqui, se eu fosse, né, abordar conforme a classificação do paraíso.
Então, quem são esses ajudantes refletivos de imagens? Nós sabemos que o sistema de comunicação no universo é um sistema chamado de refletividade. E a refletividade é um mecanismo, eu não sei como é que funciona, eu até tenho algumas ideias, assim, algumas conjecturas, mas eu não sei como funciona. O livro de Urântia não fala como funciona, mas a gente entende que esse sistema é um sistema instantâneo de comunicação. Pela refletividade, o paraíso fica sabendo de tudo que acontece instantaneamente em qualquer ponto do universo. Né? Até uma vez, numa aula passada, eu comentei que parecia o espelho mágico, né? Aquele espelho mágico do desenho da Branca de Neve, que através desse espelho poderia ver qualquer coisa que, né, estivesse acontecendo em qualquer lugar do reino. Então, por que é refletividade? Porque reflete os acontecimentos reais instantaneamente. Então, quem está ali utilizando esse sistema de refletividade consegue ver qualquer lugar do universo acontecendo em tempo real. É diferente de você precisar enviar um mensageiro saindo daqui e indo até o paraíso para levar uma informação. Pela refletividade, eles têm acesso a essa informação instantaneamente. E existem seres que foram criados para atuar nesse mecanismo aí. Né? Então, os ajudantes refletivos de imagens são 49. São os 49 auxiliares refletivos da imagem foram criados pelos espíritos refletivos. E há apenas 7 deles em cada sede central do superuniverso. São reproduções... não sei se está muito pequeno para vocês, eu vou aumentar um pouquinho aqui. São reproduções perfeitas dos seus progenitores. Então, os ajudantes refletivos são filhos de quem? Dos espíritos refletivos. Então, e eles são como se fossem cópias perfeitas deles, né? São reproduções perfeitas dos seus progenitores. Eles são verdadeiras imagens e funcionam como canal de comunicação entre os espíritos refletivos e as autoridades do superuniverso. Então, um ancião dos dias que precisa, por exemplo, de uma informação de algo que está acontecendo, vamos imaginar, aconteceu a rebelião de Lúcifer lá no sistema de Satânia. Instantaneamente, né? Em tempo real, os anciãos dos dias já tinham essa informação, se eles bastasse se comunicar através desses espíritos refletivos da imagem. Então, essas criaturas funcionam como um sistema de comunicação em tempo real. Hoje, no nosso sistema, nós temos aqui no nosso planeta, nós temos sistema de televisão, por exemplo. Então, acontece algo, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do que aconteceu em 11 de setembro, que teve lá o ataque às Torres Gêmeas, né? Em tempo real, essas notícias se espalharam pelo mundo inteiro através do sistema de televisão. A gente não precisava estar lá nos Estados Unidos para assistir o que estava acontecendo, a gente assistia ao vivo. É claro que no nosso caso existe um delay, um pequeno delay, até que a informação saia de lá e chegue aqui, mas a gente assiste em tempo real. No caso do sistema de refletividade, isso acontece instantaneamente. E esse grupo de seres trabalham aí, né? Eles são os 49 filhos dos 7 espíritos de imagens lá. Nós temos os 7 espíritos dos circuitos. Então, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, a qualquer momento pode interromper. Os 7 espíritos dos circuitos são a representação do espírito infinito e dos 7 espíritos mestres perante os 7 circuitos de Avona. Nós sabemos que Avona tem 7 anéis, né? O livro fala em algum momento de 7 circuitos. Então, cada circuito tem um espírito que representa o espírito infinito, a terceira pessoa da Trindade, e representa os 7 espíritos mestres, né, ali no circuito de Avona. São a progênie dos 7 espíritos mestres, e cada um
permeia apenas um circuito do universo central. São eles que são os pais dos supernafins terciários, que a gente viu em algum momento lá, né? Até comentei na última aula sobre os supernafins. Não, desculpa, não, porque os supernafins terciários, eles são da classe dos origem única, então eu não comentei. É porque eu fico passando pelo mapa e lendo e dá a impressão que eu já passei por isso. Mas a gente ainda vai ver aqui sobre os supernafins um pouco mais à frente, que são filhos desses 7 espíritos dos circuitos. Bom, seguindo adiante um pouco, nós temos os espíritos criativos do universo local. Quem sabe me dizer que classe de personalidades é essa? Alguém se lembra? Tem alguém aí que sabe, com certeza. Está com vergonha de falar. Divinas ministras, não é isso? Ministras. Sabia que Espíritos vocês maternos criativos. são os espíritos maternos criativos do universo local, as famosas ministras divinas, né? Consorte do Filho Criador. Então, os espíritos criativos do universo são as ministras divinas. Elas são criadas pelo Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade. Acontece assim, quando um Filho Criador é personalizado pelo Pai Universal e o Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma nova e única representação dele próprio para acompanhar esse Filho Criador aos reinos do espaço e ali ser sua companheira. É por isso que quando o Pai Universal, unido ao Espírito, ao Filho Eterno, deram origem ao Micael 611.121, imediatamente o Espírito Infinito também deu origem ao Espírito Materno, número 611.121. É por isso que ela tem o mesmo número que os filhos criadores, né? A nossa ministra divina possui o mesmo número de registro de Micael, que também é o número 611.121. Esses espíritos maternos são limitados em poder no que concerne, são ilimitados, né, no que concerne ao espaço, porém limitadas ao tempo. Isso é uma coisa que a gente viu. Não me lembro se a gente teve aula sobre os espíritos criativos do universo local no cronograma, mas com certeza, se a gente não teve, a gente vai ter. Eu não tenho de memória aqui em que documento. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter. Vai ter documento 34, a gente ainda vai ter, né? Que a gente está no 30 agora. Os 7 grupos de espíritos refletivos a gente já viu lá na primeira aula. E os espíritos ajudantes da mente. Quem é que gera os espíritos ajudantes da mente? Né? Alguém sabe dizer? O Pai Universal, o Pai Eterno. Opa, errou! Os espíritos ajudantes da mente... Desculpa, a ministra, é das ministras. Perdão, eu confundi com os ajustadores. Perdão. Os espíritos ajudantes da mente são aqueles que nós... eu nunca consigo lembrar de todos. Né? A intuição, que é o espírito da percepção rápida, o espírito da compreensão, o espírito da coragem, conhecimento, conselho, adoração e sabedoria. Que são esses 2 aqui, somente os seres humanos têm alcance, né? Mas entre os animais, a gente consegue identificar o espírito da intuição, que é da percepção rápida, né? Os animais são inclusive, tem isso bem aguçado, por assim dizer, né? Eles conseguem identificar o perigo instantaneamente. Interessante, né, Neemias? Esses espíritos parecem tão básicos para nós e são espíritos supremos, né? Interessante. Sim. Isso. Por que será isso? Se não fosse por eles, né? Se não fosse por eles, a inteligência não se manifestaria, né, na criação. Outro detalhe, Outro detalhe, por que é chamada também circuitos da mente, os circuitos da Mãe Divina? São espíritos ajudantes, né? São também circuitos, né? Como assim? Porque a mente, né, ela funciona como se fosse um sistema de rádio, por assim dizer. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Então, as mentes, elas sintonizam essas frequências. Né?
Então, a mente mais rudimentar, ela começa primeiro pelo espírito da intuição, depois essas mentes que vão evoluindo já começam a acessar o espírito da compreensão, e aí, de acordo que vai aumentando a capacidade mental dessas criaturas, eles já passam a ter acesso à coragem, ao conhecimento, e vai evoluindo até alcançar a adoração e sabedoria. Então, os animais, os seres vivos mais rudimentares, as mentes mais pequenas, por assim dizer, elas começam daqui, da intuição. E a mente mais avançada, que é a mente humana, já alcança todas as 7 frequências do Espírito Infinito, que é os 7 Espíritos ajudantes da mente, através da ministra divina. Bom, continuando então, nós temos os seres originários da Trindade, que a gente viu todos lá. Os segredos trinitarizados são aqueles que governam as esferas, né, do mundo do Pai, os satélites do paraíso. Os eternos dos dias governam os mundos de Avona, os anciãos dos dias governam os superuniversos, as perfeições dos dias governam os setores maiores e os recentes dos dias governam os setores menores. Os uniões dos dias são embaixadores da Trindade no universo local e os fiéis dos dias são embaixadores da Trindade nas constelações. Nós temos os filhos instrutores da Trindade, que cumprem missões nos planetas, né? Missões de educação. Nós temos os perfeccionadores da sabedoria, que são a sabedoria da Trindade presente no superuniverso. Nós temos o conselho da Trindade presente também no superuniverso, dando assessoria aos anciãos dos dias. E temos os sensores universais. Nós temos os espíritos inspirados da Trindade, que o livro não fala praticamente nada sobre eles. Os nativos de Avona, que são seres já de estudo, né? Nativos de Avona, e os cidadãos permanentes do paraíso. Tudo isso nós já vimos também, então nós vamos pular. Estou passando rapidamente por eles. E nós temos agora os descendentes, que também vimos, porque os laranjados são os duais. Então, a gente falou sobre os filhos criadores, os magisteriais. Os filhos instrutores da Trindade, eles aparecem nas 2 classificações, está assim no livro. Os Melquisedeques, Vorondadeques, Adonandeques, portadores da vida. Tudo isso também já foi objeto de estudo da última aula. Continuando, então, nós temos os mortais, entre os ascendentes, nós temos os mortais fusionados ao Pai, que somos nós, mas que também podemos nos fusionar ao Filho e ao Espírito. Os serafins evolucionários, agora sim, nós estamos entrando nessa classe da tarja verde aqui, são aqueles de origem única, né? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre eles. O que são os serafins evolucionários? São aqueles serafins que foram, em algum momento, desobrigados das suas funções, né, dos seus trabalhos normais, e são liberados para seguir a carreira ascendente. A gente vai falar um pouco mais sobre serafins, mas esses aqui são os serafins evolucionários, aqueles que saem da classe dos serafins normal e entram nessa classe de seres ascendentes, né? O texto diz assim: os serafins guardiães, por meio da experiência de serviço aos mortais ascendentes do tempo, também alcançam o status de filiação ascendente. Esses anjos alcançam o paraíso passando por Serafimton, que é a esfera dos serafins, e muitos deles são mesmo incorporados ao grupo da finalidade. Né? E os filhos materiais ascendentes? Da mesma forma que os serafins são liberados e se tornam ascendentes, os filhos materiais, que são os Adães e Evas, também podem cumprir essa carreira ascensional. Assim, quando os filhos materiais, os Adãos e Evas, têm êxito completo na sua missão planetária conjunta de elevadores biológicos, é-lhes permitido renunciar a seus deveres planetários e compartilhar do destino dos habitantes do seu mundo, tornando-se filhos ascendentes. Acontece com aqueles que completam a missão, mas também aconteceu com o nosso casal Adão e Eva, né? Que não completaram a missão, mas eles foram perdoados por conta da falha e eles agora fazem parte dos seres ascendentes, né? Como nós humanos. Mias, a Isabela está com a mão levantada. Ah, sim. Explica lá. Neemias, o livro de Urântia, ele traz características, a natureza da
da Mãe Divina? Você fala característica em que aspecto? Assim, porque elas são seres espirituais. Então a gente não... igual o Micael, né? Que a gente conhece ele pela forma de ser, porque ele veio aqui e ele demonstrou o amor, como é que ele trabalha, enfim. E ela tem alguma coisa, alguma característica sobre ela, a natureza dela, o nome dela, por exemplo? Ela está na linhagem dos Micaéis também? Não, os Micaéis são duais e são filhos do Pai Universal com o Filho Eterno. Sim, A mas o ministra nome, divina, o nome. o nome dela é Ministra Divina. A Ministra Divina, tá. Todos são, assim como todos são Micaéis, nós não temos o nome específico do Micael. Micael de Nébadon, ele é o nome dele e o universo dele. Então, a Ministra Divina de Nébadon. Sim, mas assim, a característica do feminino dela, né? Ela, enquanto feminino, o que ela traz de característica desse feminino? Qual documento que eu posso achar isso? Documento 34 fala sobre as ministras divinas. E a gente vai ter, inclusive, uma aula em breve especificamente para falar sobre elas. Isso. Assim, a ideia que a gente tem, né? Nós, como somos seres sexuados e nós temos uma visão de masculino e feminino, eu creio que seja bem diferente do que o livro Durante traz como polaridade masculina e feminina, né? Então, Micael é tratado como masculino e a Ministra Divina como feminino. Mas isso não tem a ver com o que nós entendemos como masculino e feminino, né? Porque nós somos seres sexuados e eles não possuem sexo. Então, eu não sei dizer em que tipo de característica ela tem que a gente possa considerar ela como um ser feminino, né? Então, eu realmente não sei nem imaginar como é que é uma criatura feminina espiritual, já que ela não tem sexo. Então, ela não é do sexo feminino, igual a gente entende. Ela tem uma energia de polaridade feminina, mas que eu não sei explicar como é. E ela também é chamada de espírito criativo do universo local. Espírito criativo, espírito materno, consorte, agente conjunto do espírito do universo local, assim, sempre por adiante. O feminino, assim, na minha ignorância, ela faz a gesta, né? Ela acolhe todos os seres, é como se a gente estivesse dentro do útero dela. A gente vive dentro dessa energia dela, né? Como a mãe que acolhe, que cuida, e essa parte sensível, subjetiva da nós mulheres, né? Os homens também têm, mas a gente parece que tem um pouquinho mais. Então, esse movimento dela no feminino que eu queria conhecer. A gente tenta associar essas ideias de útero, de gestação e tal, que não tem nada a ver também, né? Porque Micael também gera sozinho, sem a presença dela, ele criou todos os filhos materiais, Adãos e Evas, criados só por Micael, sem a presença da Ministra Divina. Então, Micael também teria um útero que gera algum ser. Então, assim, esses conceitos que nós temos de masculino e feminino, de que a mulher é o útero, é também um conceito muito próprio nosso, de seres humanos, e que a gente vai ter que ampliar essa ideia, porque seres masculinos lá geram também, e tem útero, né? Porque o Pai Universal se uniu ao Filho Eterno e deu origem aos Micaéis, sem a presença do Espírito Infinito, que seria... Obrigada, Melinda, eu não quero... Obrigada. Mas só para complementar, no dia 5 de outubro, a Lilian vai estar fazendo uma aula sobre o espírito materno, que é sobre a Ministra Divina. Ótimo. Isso. Muito não bom. percam. Vamos lá, mas podem interromper se precisar. Pode chamar. O Fernando também está com a mão levantada. Com a mão levantada. Só para... Diga lá, Fernando. Só para registrar um nome que um grupo aí de urantianos diz que são leitores, né, do livro, né? Eles criaram aquele grupo de recebimento de mensagem, né? Aquilo ali é furado. Mas eles criaram um nome, batizaram um nome bacana para o espírito materno de Nébado, né? Que eu gosto de usar para mim mesmo, né?
eles chamam de Nebadônia, né? Em homenagem a Nébado. Eu não sei até onde esse nome que eles criaram tem algum sentido, mas acho bonito, sabe? Só para registrar aqui, Nebadônia. Algumas pessoas usam isso, mas é individual, não são todos. Eu tenho um papel aqui, que depois eu vou mandar para você, Sueli, eu tenho... e foi um estudo feito sobre a revelação on gender, masculino e feminino. Depois eu te mando. Foi um bom artigo. Legal, mas eu acho que não é da Fundação e nem da UAI, né? Isso daí é um outro grupo paralelo. É isso. Tá mudo, Ângela. Quem escreveu foi Stuart Kerr, e ele trabalha para a Fundação. Eu te mando por mandar. Com relação eu quero sim, obrigada. Com relação a esse nome, Nebadônia, no meu ponto de vista, é apenas uma invenção. A gente poderia inventar qualquer outro nome, mas a revelação, se tivesse... Eu acho que não haveria necessidade de ocultar o nome dela se fosse Nebadônia, porque os reveladores deixariam de revelar. O que muda? Revelaram tanta coisa, né? O que mudaria? Dizer que ela se chama Nebadônia. Eles argumentam assim por causa de Satã, né? De Satânia, né? De Nébado, né? Tal. Aí criaram esse nome, mas tudo bem, vamos seguir adiante, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Então, vamos lá. Nós vimos, então, os serafins evolucionários, filhos materiais ascendentes, e vamos... Os intermediários trasladados, nós vimos os seres intermediários, são aquelas criaturas que eu acho, eu não tenho certeza, mas acho que aqui não apareceu os seres intermediários, que deveria, no meu ponto de vista, estar nessa classe aqui dos ordens estacionários, que são os verdadeiros habitantes do planeta, né? Então, aqui nós temos os habitantes do superuniverso, os habitantes do universo local, os habitantes da constelação, os habitantes do sistema. E aí não aparece aqui os seres estacionários dos planetas, que seriam os seres, as criaturas intermediárias. E aqui aparece também apenas os intermediários trasladados. A gente viu isso aqui porque são aqueles seres intermediários que também foram liberados do seu serviço, né? Quando o planeta atinge a era da luz e vida, eles são liberados e aí segue a carreira ascendente. Mas antes disso, eles são os seres intermediários planetários, que são os habitantes estacionários. Os ajustadores personalizados. Quem são esses? Nós sabemos que os ajustadores são um fragmento do Pai Universal. Então, a origem deles é origem única. Eles não foram gerados da união do Pai com o Filho, do Pai com o Espírito, nem do Filho com o Espírito. Eles são filhos, por assim dizer, né? São fragmentos do próprio Pai Universal, provém dele. Mas alguns desses ajustadores, em algum momento, pode ser que ele tenha cumprido alguma missão além das missões de habitar a mente humana. Um exemplo mais conhecido é o caso do ajustador de Jesus, que havia habitado a mente de Melquisedeque, mas, obviamente, não iria se fusionar com Melquisedeque, que já era uma criatura espiritual antes da missão, não era um ser ascendente. Da mesma forma, ele veio habitar a mente de Jesus, que veio aqui cumprir a sua 7ª auto-outorga. Ele também não se fusionaria com Jesus, porque ali estava a mente, a personalidade do Filho Criador, que é um ser descendente, né? Então, não fazia sentido ele se fusionar já com... considerando que Jesus já era um ser espiritual. Mas aí, ele foi personalizado, ele ganhou do Pai Universal uma personalidade, mesmo sem a fusão. Então, nesses casos, surgem esses ajustadores personalizados, mas que não se personalizou pela fusão com a personalidade. E aí, então, é por isso que a gente tem essa classe aqui, porque são ascendentes também. Então, algumas vezes, depois de repetidos serviços em mentes humanas que não realizaram a fusão, ou após alguma experiência inusitada, como a de
funcionar como ajustador residente de um filho de alto outorga encarnado, esses eficientes ajustadores são personalizados pelo Pai Universal. São seres de uma ordem singular e insondável. Alguns seres dessa ordem podem se tornar mensageiros por gravidade. Por que eles são utilizados como mensageiros? Porque nós sabemos que o espaço não existe para o ajustador, né? O próprio o livro fala que os ajustadores, por exemplo, eles partem daqui do planeta, por exemplo, instantaneamente estão no paraíso, porque para eles estão fora do espaço, eles não estão presos, limitados ao espaço. Então, um ser que é um ajustador, que está aí, tem toda essa prerrogativa de transporte, né, de transporte instantâneo pelo universo, ele funcionaria muito bem como mensageiro. Então, por isso que alguns deles atuam como mensageiros por gravidade. São mensageiros personalizados que depois se tornam mensageiros por gravidade. Tem que aproveitar a velocidade deles, né, para um trabalho nesse sentido. Agora nós temos aqui toda essa classe que a gente viu na aula passada, que são os mensageiros poderosos, que eram seres humanos que foram trinitarizados, aqueles elevados em autoridade, aqueles sem nome nem número, os custódios trinitarizados e os embaixadores trinitarizados, os guardiões celestes, os assistentes dos filhos elevados. Aí temos outros trinitarizados aqui que a gente já viu na última aula. Continuando, então, nós temos as personalidades do Espírito Infinito. Aqui são todos de origem única. Por quê? Porque são seres que têm origem unicamente no Espírito Infinito. Então, a gente vai ter aqui uma galerinha boa para falar. Primeiro aqui, que são os seres, as personalidades do Espírito Infinito, classificados como os mais elevados, as personalidades elevadas. Nós temos mensageiros solitários. Quem são eles? São a primeira e mais experiente ordem das personalidades mais altas do Espírito Infinito e formam o corpo pessoal de serviço do Espírito Infinito. Estão ali a serviço, né, da terceira fonte sempre. Foram personalizados de uma só vez e o seu número é estacionário, porém não totalmente conhecido. Então, assim, a gente sabe que todos foram criados de uma só vez, mas não sabe em que número. Segundo o último informe de Uversa, havia quase 7.690 trilhões de mensageiros solitários operando apenas em Argon. Então, assim, o número deles é bem grande, porque 7 quatrilhões de mensageiros solitários somente em Argon, multiplica isso por 7 superuniversos, né? Geralmente são usados em serviços que exigem velocidade. Alcançam a incrível velocidade de quase 5 milhões de vezes a velocidade da luz. 4,5 milhões de vezes a velocidade da luz, que alcança um mensageiro solitário. Eles são super rápidos, só não são instantâneos quanto os ajustadores do pensamento e os mensageiros por gravidade, que são aqueles carinhas que viraram, que eram mensageiros, né, estavam nessa classe, como eu expliquei, de ajustadores personalizados que se tornaram mensageiros por gravidade. Os supervisores dos circuitos do universo. Alguém gostaria de falar? Não, né? Os supervisores dos circuitos do universo. Quem são eles? Essa classe de seres ocupa-se dos circuitos da energia espiritual relativa e daqueles circuitos modificados que são essenciais à manutenção dos seres altamente desenvolvidos espiritualmente, tanto quanto dos tipos mononciais ou de transição de criaturas inteligentes. Eles dirigem e manipulam todos esses circuitos de energia espírito fora da Ilha do Paraíso. Eles têm com os circuitos espirituais algo como a relação que os diretores de potência do universo têm com os circuitos materiais. Lembra que a gente estudou a aula do Mantovani, inclusive, falando sobre os diretores de potência, os diretores supremos de potência e todo o seu grupo de atuação. Esses diretores de potência, o que eles fazem? Eles manipulam a energia material do universo. É para isso que eles servem. Eles trabalham com energia material. E quem são aqueles que trabalham com energia espiritual e mononcial? São os supervisores dos circuitos. Por quê? Eles não estão trabalhando com a potência material, estão trabalhando com energia espiritual e mononcial.
mas assim, eles fazem o mesmo trabalho nesse outro nível de realidade. Os diretores do censo, quem são eles? São uma criatura especial já completa, o Espírito Infinito, também não está sendo criado mais deles, né? Já foram criados em número fechado, mas também não sabemos o número deles. Foram criados de modo a serem capazes de manter uma sincronia perfeita com a técnica de refletividade dos superuniversos, enquanto, ao mesmo tempo, são pessoalmente sensíveis e responsivos à vontade inteligente. Esses diretores tornam-se imediatamente sabedores do nascimento de um ser de vontade em qualquer parte do grande universo. Então, sim, surgiu qualquer criatura dotada de vontade, eles sabem. Eles são sensíveis a esse tipo de realidade. Então, toda vez que surge uma mente atuando no universo, uma mente dotada de vontade, eles têm conhecimento e eles têm o controle de todas essas criaturas. Então, eles são diretores do censo porque eles têm a informação de quantos seres dotados de vontade tem em toda a criação. São para isso. Os ajudantes pessoais do Espírito Infinito. São os assistentes exclusivos, né, do Espírito Infinito do Paraíso, que é a terceira fonte centro, porém circulam por todos os lugares da criação, atravessam o espaço de um modo semelhante aos mensageiros solitários, mas não são pessoas no mesmo sentido que os mensageiros. São totalmente idênticos, não apresentando nenhuma diferenciação de individualidade. São réplicas perfeitas. Nós sabemos que a personalidade é o que nos torna único, né? E diferente. Nós seremos identificados em qualquer estágio da realidade, mas sempre seremos identificados como sendo aquele ser, aquela pessoa que nasceu lá naquele planeta e ele nunca será confundido com outra personalidade. Esses aqui provavelmente seriam confundidos, porque eles não têm nenhuma diferenciação. São como réplicas idênticas. O número de seres dessa ordem deve ser grande, porém nenhum registro há da quantidade deles. Estima-se que alcance os trilhões, mas não se sabe o número exato. São ajudantes pessoais do Espírito Infinito. Os inspetores associados. Quem são eles? São uma progenie conjunta do Espírito Infinito com os 7 Espíritos Mestres do Paraíso. 700 mil deles foram personalizados, e os seus corpos de reserva habitam o Paraíso. São os representantes pessoais dos 7 executivos supremos e têm os devidos poderes nos universos locais do tempo e do espaço. Um inspetor permanece designado para a esfera sede central de cada criação local. Está estreitamente associado à união dos dias residentes. Então, nós sabemos que existem 700 mil universos locais e, portanto, 700 mil inspetores associados, e eles atuam em conjunto com a União dos Dias. Também temos 700 mil União dos Dias. Sabe o Emanuel, que está em nosso planeta, é um embaixador da Trindade no universo local? Então, ele tem ali um auxiliar, que é o inspetor associado, que trabalha com ele. As sentinelas designadas são personalidades coordenadoras e representantes de ligação dos 7 executivos supremos. Foram personalizadas no Paraíso, pelo Espírito Infinito, e existem exatamente 7 bilhões delas. Ou seja, 1 bilhão para cada superuniverso, né? De jeito. Ou, do mesmo modo que um inspetor associado, ele representa os 7 executivos supremos nos universos locais. Uma sentinela está presente em cada um dos 7 bilhões de sistemas. Em um sistema de rodízio, mas sempre subordinado ao inspetor do universo local. O que acontece? Nós vimos que nós temos um inspetor associado em cada universo local. Né? São 700 mil universos locais, 700 mil inspetores associados. Agora nós temos as sentinelas. Elas atuam onde? Nos sistemas. E como existem 7 bilhões de sistemas, então nós temos 7 bilhões de sentinelas designadas. E tem uma delas em cada sistema. Então, em Satânia, tem lá uma sentinela designada que está subordinada a um inspetor associado, que, por sua vez, está subordinado à União dos Dias. Então, essa
as sentinelas. Os guias dos graduados. Ó, são seres que se devotam exclusivamente à tarefa de guiar os mortais graduados. Quem são os mortais graduados? Né? São aqueles seres que passaram pelos 7, toda a carreira ascensional, né? Como nós vamos fazer um dia, Deus quiser. Nasceram nos mundos de origem, passaram pelo sistema, pela constelação, pelo universo local, setor menor, setor maior, passou pelos todas as faculdades diversas. Agora eles chegaram aos circuitos de Avona. Lá no circuito de Avona, nós seremos acompanhados pelos guias dos graduados, né? Então, esses seres se devotam exclusivamente à tarefa de guiar os mortais graduados vindos dos superuniversos do tempo durante o seu percurso de educação e aperfeiçoamento nos 7 circuitos de Avona, permanecendo junto deles todo o tempo e preparando-os para serem admitidos no paraíso no campo da finalidade. O número deles está acima do que a mente humana é capaz de captar e continuam a aparecer. Sua origem é um mistério. Eles simplesmente aparecem à medida que se fazem necessários. Malvorian foi o primeiro guia dos graduados a instruir aquele que foi o primeiro peregrino ascendente a descobrir Avona. Quem foi? Grandfanda. Então, quando Grandfanda venceu a etapa do superuniverso, chegou em Avona, surgiu o primeiro guia dos graduados, que foi Malvorian. Malvorian acompanhou Grandfanda pelo 1 bilhão de mundos de Avona, até que ele, então, superasse essa etapa e chegasse ao paraíso. Então, é por isso que vai ter um guia dos graduados para cada um de nós. Eu vou ter um, você vai ter outro, a Lívia vai ter outro. Exatamente. E é por isso que eles não sabem o número, né? É, porque tem ascendente, né, surgindo a todo tempo. Não, o interessante é que não tem o número, Sueli, mas nós não podemos nem imaginar o número que tem. Imagine todas as pessoas que estão lá em Avona. Os diretores do censo sabem. Eles sabem. Mas seria assim, o número deles é desde Grandfanda, né, desde Malvorian até hoje, todos os seres que existiram e que existem. Né? Então é gente que tem lá que nós nem conseguimos contar. Exatamente. Nem me lembrava de Malvorian. Esse nome estava no livro. Alguém roubou esse nome lá. Está no livro, né? Bom, seguindo adiante, então, nós entraremos agora nas hostes de mensageiros do espaço. Então, algumas dessas classes aqui, eu não consegui identificar aqui na classificação do paraíso, como, por exemplo, os conselheiros técnicos, custódios, registradores e companheiros do paraíso. Não especificamente, mas eu tenho uma intuição aí de quem eles sejam. Mas vamos lá, vou falar sobre eles daqui a pouco. Então, nós temos os servidores de Avona. Nós vimos que nós temos os nativos de Avona, correto? Que são aqueles que vivem lá em Avona. Mas nós temos também os servidores de Avona, que não são os nativos de Avona. Os nativos de Avona, a gente viu em outra classe, em outro momento. Nós temos os servidores. Aqui, ó, são as criaturas intermediárias de Avona. Olha só que legal. Os nativos de Avona são seres espirituais. Nós já vimos isso. Agora, as criaturas intermediárias de Avona, elas estão ali naquela realidade intermediária entre a realidade espiritual e a mononcial. São as criaturas intermediárias de Avona o resultado de um trabalho criativo conjunto dos 7 espíritos mestres com os 7 diretores supremos de potência. Lembram, voltando na aula, o livro de Lance é fantástico, porque você vai descobrindo as coisas, você vai fazendo as conexões. É incrível isso, porque eu fico imaginando, se alguém estivesse tentando inventar isso, teria umas coisas no livro de Lance que a mente humana nunca iria inventar, porque não faz sentido para o nosso modo de pensar. Mas aí você começa a descobrir e fala assim, nossa, agora faz sentido isso existir, mas a gente nunca imaginaria que isso existiria, né? Então, imagina, as criaturas intermediárias de Avona, se elas não são totalmente espirituais,
elas têm, então, aquela realidade intermediária entre a matéria e o espírito. Quem é que criou esses caras? Quem é material lá em Avona para criar esses caras? Aí vem aqui, ó, 7 diretores supremos de potência. Lembra que esses diretores são aqueles que controlam a energia material? E nós vimos aqui um pouco acima que tem aqueles que controlam a energia espiritual, que são os supervisores dos circuitos. Então, aqui nós temos a atuação dos diretores supremos de potência, porque eles manipulam a energia material. E, então, é da união dos espíritos mestres, realidade espiritual, dos 7 diretores supremos de potência, que manipulam a energia material. E aí dão origem a criaturas intermediárias. Eles são mononciais, então, Neemias? São como se fossem mononciais. Como se fossem as nossas criaturas intermediárias aqui. Entendeu? Mas elas agora são criaturas intermediárias lá em Avona. Okay. O número delas é prodigioso. E mais ainda estão sendo criadas a todo tempo. Surgem em grupos de 1000. No terceiro momento que se segue a reunião dos espíritos mestres com os diretores supremos de potência. Olha só que interessante. 1/4 delas são mais materiais e o 3/4 são mais espirituais. E cada uma tem o grupo mais material tem uma função, o grupo das mais espirituais tem outra função. Neemias, é mais ou menos como as nossas aqui, né? Porque tem as primárias e as secundárias, né? Sim. As primárias são mais próximas, né, aos mortais, e as secundárias... Não, contrário. As secundárias são mais próximas, né? As secundárias são mais materiais, por assim dizer, e as primárias são mais espirituais. O interessante é que em Avona tem todos os tipos de matéria. Tem moroncial, tem... Todo tipo de matéria, não, todo tipo de substância, né? Substância, tem a substância material, a moroncial e a espiritual. A realidade, os níveis de realidade, né? Isso. Agora, os conciliadores universais, eles também, vamos ler aqui, que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem alguma semelhança. Ó, toda vez, nós vimos lá que as outras é da união dos espíritos mestres com os diretores supremos de potência. Todas as vezes que os espíritos mestres se associam aos diretores supremos de potência, para que eles fazem isso? Para criar os servidores de Avona, né? Então, toda vez que isso acontece uma focalização simultânea nos 7º espíritos repetidos. E surge, imediata e plenamente, um número igual de conciliadores universais em cada um dos superuniversos. Os conciliadores atuam em grupos de 4, sendo 3 personalidades espirituais e uma semimaterial. Mais uma vez, 1/4 é semimaterial e 3/4 espirituais. Então, seria uma espécie de criatura intermediária, só que agora no superuniverso. São os conciliadores, atuam como conciliadores universais. E eles são distribuídos aqui, né? Atuam como o grupo do juiz árbitro, o grupo do advogado espiritual, o grupo executor divino e o grupo dos registradores. Eu não vou entrar aqui, depois vocês podem navegar, porque é muita informação, acaba não assimilando tudo, né? E o nosso tempo é curto. Os conselheiros técnicos. Estas mentes jurídicas e técnicas do mundo espiritual não foram criadas como tais. Eles não foram criados conselheiros técnicos. O Espírito Infinito selecionou, dentre os primeiros supernafins e omniafins, 1 milhão de mentes das mais ordenadas, como núcleo desse grupo vasto e versátil. Então, assim, entre os supernafins e omniafins, o Espírito Infinito selecionou 1 milhão de mentes mais avançadas, né, as mentes superiores, e deu origem, então, a conselheiros técnicos. E desde esse tempo longínquo, uma experiência real na aplicação das leis da perfeição aos planos da criação evolucionária tem sido requisitada de todos os que aspiram a tornar-se conselheiros técnicos. O seu número excede 61 trilhões apenas em Orgão. Incrível, né? E os custódios dos arquivos no paraíso.
Dentre os supernafins terciários de Avona, são escolhidos alguns dos registradores comandantes mais experientes para serem os custódios dos registros, os mantenedores dos arquivos formais da Ilha da Luz. Aqueles arquivos que, como contraste, destacam-se dos arquivos de registros vivos nas mentes dos custódios do conhecimento, algumas vezes designados como a Biblioteca Viva do Paraíso. Então, eles são responsáveis pelo registro, né, de todo o conhecimento. Registradores celestes. Estes são os registradores que elaboram todos os arquivos em duplicata, efetuando um registro espiritual original e uma contrapartida semimaterial. Aquilo que poderia ser chamado de cópia feita com papel carbono. É isso que o livro diz. Os registradores celestes não são criados como tais. Eles são serafins ascendentes dos universos locais. São recebidos, classificados e designados para suas esferas de trabalho, pelos conselhos dos comandantes dos registros nas sedes centrais do superuniverso. Então, mais uma vez, não são criados dessa forma, são escolhidos entre os serafins. Companheiros moronciais. Lembra que a gente tem os companheiros de Avona, que é aquele guia dos graduados, acompanha a gente lá em Avona? Nós temos também os carinhas que acompanham a gente lá nos Mundos das Nações, os companheiros moronciais. A exemplo dos guias dos graduados, estes seres são os amigos e colaboradores de todos aqueles que passam pela vida moroncial ascendente. São os anfitriões graciosos para aqueles que estão começando a sua longa ascensão interior. São também hábeis patrocinadores do lazer, sendo assistidos de modo competente nesse trabalho pelos diretores de retrospecção. São criados em grupos de 100 mil e seu número em Nevadon supera os 70 bilhões. A gente vai ter eles como companheiros na nossa carreira moroncial. E temos os companheiros do paraíso. Quem são eles? São um grupo composto, recrutado das fileiras dos serafins, seconafins, supernafins e homiafins. Também não são criados já como companheiros do paraíso, são recrutados dessas classes aqui. Embora servindo por um período de tempo que vós consideraríeis extremamente longo, eles não ficam nesse status permanentemente. Quando esse ministério houver sido completado, geralmente, mas não invariavelmente, eles retornam aos deveres que tinham quando convocados para o serviço do paraíso. Então, eu fiquei pesquisando de onde que eles vêm, porque aqui não está classificado, essas classes aqui não estão classificadas separadamente pelas suas origens aqui. Mas quando a gente vem aqui na origem única e vem aqui na família do Espírito Infinito, a gente tem a classe dos supernafins, seconafins, tertiafins, omniafins e serafins. E aqui dentro nós temos subclasses. Por exemplo, os supernafins nós temos os primários, secundários e terciários. Entre os primários, nós temos toda essa galera aqui, ó, custódios do conhecimento. Pode ser muito bem aqueles seres lá custódios da Biblioteca Viva. Ó, os custódios dos arquivos do paraíso, com um nome diferente, né? Que fazem parte da classe dos supernafins, né? Nós temos entre os secundários, nós temos aqui vários outros também, aqui, ó, assessores, conselheiros, guias do pai, descobridores do filho. Entre os terciários, nós temos coordenadores da informação, tem as personalidades de transporte, a gente sabe que tem os supernafins de transporte, e tem o corpo de reserva. Então, provavelmente, esteja dentro de alguma dessas classes aqui, aquelas classes que a gente não encontra aqui pela origem, porque já faz parte da família do Espírito Infinito. Né? Ó, receptores das transmissões, personalidade de transporte também, seconafins. Porque é isso que a gente tem. A gente vê lá, supernafim de transporte, seconafim de transporte, né? Serafins de transporte. A gente tem a gente encontra esses nomes, né? Aqui, ó, mais entre os terciários. Os serafins, nós temos também, ó, serafins supremos, superiores, supervisores, administradores, ajudantes planetários, ministros de transição e serafins do futuro. Bom, então eu creio que essas classes aqui, de conselheiros técnicos, custódios do arquivo, registradores celestes, sejam escolhidos daquelas classes lá.
dos filhos do Espírito Infinito. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Participar? E aqui na classe do Conforme o Verso, nós temos também os espíritos ministradores, que são os superafins, os seconafins, os tertiafins, os omniafins, os serafins, os querubins e os sanubins e os intermediários. Aqui eu não fiz todas as árvores de cada um deles, fiz uma repetição daquilo que eu fiz do lado de lá. Mas vocês podem ter acesso lá né, na outra classificação. Os diretores de potência do universo, a gente já viu também. Os diretores supremos de potência, os centros supremos, os mestres controladores físicos e os supervisores de potência manuncial. Veja que nós temos aqui os diretores supremos de potência, eles cuidam da energia material, a gente já viu isso. E os supervisores de potência manuncial, eu chamei de supervisores de potência manuncial porque eles são responsáveis pela energia manuncial. Mas, em muitos lugares do livro, está traduzido como supervisores de poder. Mas não tem a ver com poder no sentido de soberania. Tem a ver com poder, power, no sentido de energia. Então, eu tomei a liberdade de classificar como potência e não como poder. É um assunto recorrente que a gente vem tratando aí, né, nas outras aulas. Com relação ao corpo de cidadania permanente, nós já vimos muitos deles, os intermediários, nós já sabemos, né? E os filhos adâmicos do sistema? Que lá do lado de lá também, na classificação do paraíso, não tem eles como os seres estacionários, né? Aqui, ó. Lembra que a gente viu aqui do dual e a gente vem aqui nas ordens estacionárias, ó, ordens estacionárias. Nós só temos os do superuniverso, do de Uversa, né, superuniverso, do universo local, os inevitatis das constelações e os pirombas dos sistemas. Mas não fala aqui, ó, dos seres, dos filhos materiais, os Adãos e Evas. Não fala como seres habitantes. Só fala aqui na classe dos ascendentes. Você coloca aqui, ó, cadê? Acho que aqui, de origem única, ascendentes. Que são os filhos materiais ascendentes. Então, não tem eles aqui. Mas aqui, nessa classificação, como corpo de cidadania permanente, eles aparecem. Então, nós temos o corpo de cidadania permanente no planeta, que são os intermediários. Nós já sabemos disso. Nós temos os filhos adâmicos, os Adãos e Evas, dos sistemas. Nós temos o Nibitatis nas constelações, os Susatis no universo local, e os mortais fusionados ao espírito, que é aqueles que ficam também limitados aos circuitos do universo local. Nós temos os abandonteiros, que são os cidadãos permanentes de Uversa. E temos os mortais fusionados ao filho, que ficam limitados ao superuniverso. Temos nativos de Avona, que já vimos. E agora nós temos essas duas classes que o livro não especifica, só fala o título. São os nativos das esferas do espírito do paraíso, aqueles que nascem nas esferas sagradas, né, nas 21 esferas sagradas do paraíso. Temos os nativos das esferas do Pai. Digo, aqui é do espírito e aqui do Pai. O livro não fala dos filhos nativos da esfera do Filho. Espero que não esteja fazendo confusão aí, mas nós temos 7 esferas sagradas do Pai, 7 esferas do Filho, 7 esferas do Espírito. Por isso que são 21 esferas sagradas ao redor do paraíso. O livro está falando apenas do Espírito e do Pai, mas não fala nada sobre seres nativos das esferas do Filho. É bom nem ter confusão, né, para a gente se focar, porque se for viajar demais, conjecturar, faz confusão mesmo, né? A gente já tem muita coisa para absorver, né? Não precisa inventar. Vamos lá. Nós temos os cidadãos do paraíso, que também faz parte do corpo de cidadania permanente. Já vimos, né? No caso, nativos lá do paraíso. E temos os cidadãos mortais do paraíso, fusionados aos ajustadores. Aí tem aqueles que fazem parte do corpo da finalidade. E um dia eu espero chegar. O grupo de personalidades compostas. Então, nós temos aqui na classificação o corpo de finalitores mortais,
Nós temos o corpo de finalitores do paraíso, ou seja, cidadãos nativos do paraíso que passam a fazer parte do corpo de finalidade. Nós temos o corpo de finalitores trinitarizados, são aqueles seres que foram trinitarizados pela Trindade e depois se tornam o corpo da finalidade. Né? Tem o corpo de finalitores trinitarizados conjuntos, eu não sei separar essas duas partes aqui, o livro não faz menção. E tem o corpo de finalitores de Avona, são aqueles nativos de Avona que um dia acabam se tornando parte do corpo da finalidade. E tem os transcendentais, que também não faço ideia desses transcendentais aqui, tem pouca informação no livro também. E nós temos o corpo dos filhos não revelados do destino. Então, assim, não revelado, não há o que falar também. E os ajudantes do universo, quem são eles? Nós temos os brilhantes estrelas matutinas, já vimos, né? A figura do nosso brilhante estrela matutina, que é o Gabriel. Nós temos os brilhantes estrelas vespertinas, que a gente viu também na última aula, os arcanjos. Vimos também na origem trina os assistentes dos filhos lá, dos filhos elevados. Temos os altos comissários, que eu não encontrei lá na classificação do paraíso. Diz assim: são mortais ascendentes, fusionados ao espírito, que depois de atingirem o corpo de perfeição de Nébadon, podem aceitar compromissos como de ajudante do universo, sendo essa uma das vias de oportunidade para crescimento experiencial, aberta para eles. Assim, tornam-se candidatos a missões, no alto serviço de interpretar os pontos de vista das criaturas em evolução dos mundos materiais, para as autoridades celestes do universo local. É como se eles fossem lá para atuar como assim, eles vão explicar para essas criaturas como é ser uma criatura em evolução material. Então, é o ponto de vista dessa criatura. Vocês precisam, assim, eu preciso do ponto de vista de uma criatura em evolução, lá dos mundos materiais. Então, eles são consultados para isso, aos altos comissários. Supervisores celestes, nós já vimos também, os educadores dos mundos das mansões também. As 7 colônias de cortesia. Quem são eles? São os estudantes de astronomia, também não são seres que são, tipo assim, existe uma classe que foi criada para ser estudante de astronomia. Não. Igual aqueles que a gente viu lá em cima, eles são seres de outras classes que agora se encontram com essa função. São os estudantes de astronomia. São os astrônomos celestes. Escolhem trabalhar em esferas como o Versa, porque tais mundos, especialmente construídos, são favoráveis de um modo inusitado às suas observações e cálculos. O Versa está favoravelmente situada para o trabalho dessa colônia, não apenas por causa da sua localização central, mas também porque não há sóis gigantes, vivos ou mortos, próximos a ponto de perturbar as correntes de energia. Esses estudantes não estão de modo algum conectados organicamente aos assuntos do superuniverso. Eles são meramente hóspedes. Estão lá cumprindo, fazendo estágio, né? Então, vai fazer um estágio em algum lugar. Então, são os astrônomos. Por que o Versa? Porque não está próximo a nenhuma estrela e que vai perturbar esse estudo que eles fazem do universo, né? Da astronomia. Um exemplo, o homem sempre, a nossa ciência estudava o universo olhando daqui da Terra, né? Com seus telescópios gigantes, com suas antenas e tal. Mas viram que do lado de cá, eles tinham muita perturbação por causa da atmosfera. Então, assim, vamos colocar um telescópio lá no espaço, e de lá a gente não vai ter essa interferência, além do que a gente vai poder estudar o universo de pontos, de perspectiva diferente, né? Girando ali ao redor do planeta. Então, nós temos esses satélites que foram lançados para estudar astronomia. É mais ou menos por isso que eles saem daqui, esses estudantes de astronomia, e vão para o Versa para poder fazer estágio lá. Os artesãos... Oi? O Versa é um mundo artificial, né? Não é. Todas as sedes são mundos arquitetônicos. E a sede, seus satélites, tudo. Nenhum deles orbitam estrelas. Eles foram construídos e colocados em algum lugar ali, assim, aqui é o centro. Okay. Né? Até porque não pode ficar perto de um buraco negro. Né? Imagina uma sede central do sistema, constelação, universo, qualquer
que correr algum risco, né? Ser atraído por algum buraco negro. Não pode correr esse risco. Os artesãos celestes. Esses artesãos servem em todos os 7 superuniversos. Os mortais ascendentes têm o seu contato inicial com esses grupos durante a carreira mononcial do universo local. E ao estudarmos esta última, que é os artesãos serão analisados de um modo mais abrangente. Assim, tem um documento mais à frente que fala sobre os artesãos. Os diretores de... Os artesãos fazem artesanato, então? Acho que é bem mais complexo do que ficar recuperando o lixo. Os diretores de retrospecção são os promotores do relaxamento e do humor. A retrospecção das memórias do passado. Eles prestam um grande serviço na operação prática do esquema ascendente da progressão dos mortais, especialmente durante as fases iniciais da transição mononcial e da experiência espiritual. Então, eles vão nos divertir, né? Interessante isso aqui. Os instrutores das escolas de extensão. O mundo residencial seguinte, mais elevado, na carreira ascendente, sempre mantém um forte corpo de instrutores no mundo imediatamente abaixo, uma espécie de escola preparatória para os residentes em progressão daquela esfera. Então, é como se a gente passasse por um curso preparatório para o próximo mundo. Então, sempre que a gente vai atravessar para o mundo residencial seguinte, a gente passa por esses instrutores, especialmente, nos preparar para essa próxima fase. Essas escolas e os seus métodos de instrução e exames são totalmente diferentes de qualquer coisa que vós tentais fazer em Urante. Mas eles nos preparam para o próximo mundo, né? Próxima fase. Os vários corpos de reserva. A gente viu que tem todas as classes dos serafins lá, serafins, tertiafins, omniafins, seconafins, supernafins, todos eles têm corpos de reserva. Há 70 divisões primárias dessas colônias em Uversa, que faz parte de uma educação liberal ampliadora de horizontes, permitir que se passe uma temporada com essas personalidades extraordinárias. Reservas gerais semelhantes são mantidas em Salvington e outras capitais do universo. Elas são despachadas para o serviço ativo, sob a requisição dos seus respectivos diretores de grupo. Estudantes visitantes. Em Uversa, no presente, há mais de 1 bilhão de personalidades dessa colônia de cortesia. Alguns desses visitantes podem demorar um dia, outros podem permanecer um ano. Tudo dependendo da natureza das suas missões. Essa colônia contém quase todas as classes de seres do universo, exceto as personalidades criadoras e os mortais mononciais. Tem todo tipo de seres que vão para a Uversa para estudar. Exceto entre os filhos criadores, não tem, né? E os mortais mononciais também não, porque um dia nós chegaremos em Uversa para fazer esses estudos. Então, são de outras classes. Esses estudantes visitantes, Neemias, também podem ter vindo aqui, né, ajudar a materialização das revelações, né? Estudantes visitantes é todo tipo de criatura que está em algum lugar fazendo estudo. Existem, sim, muitas personalidades, muitos seres de diversas classes também aqui em Urântia visitando. Então, são estudantes visitantes planetários. Nesse caso aqui, está falando dos visitantes que vão para a Uversa, né, para fazer um estudo lá, estudar lá. Mas existem, sim, os estudantes visitantes nos planetas. E como o nosso planeta é um planeta bem curioso, pelo fato de ter se envolvido na rebelião, a queda de Adão e Eva, depois ter a vinda do Filho Criador aqui, então nós realmente somos objeto de estudo. Os peregrinos ascendentes, nós já sabemos, né? Quem são os peregrinos ascendentes? Aqueles seres que depois de sair de Jerusalém, né, eles se tornam lá os peregrinos ascendentes do universo local. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, aqui do lado de cá, nós já vimos. Eu só quero dar uma passada rápida, aproveitar esse restinho de minuto aqui. Nós já vimos os de origem trina, de origem dual,
né? Origem única. O que não vimos aqui, indivíduo do lado de lá. Mas ainda tem algumas classes aqui que não estão classificadas nem na origem trina, dual e única. Nós temos os transcendentais, que são seres de difícil compreensão. Temos os arquitetos do universo mestre. Então, nós temos aqui, ó, quando o livro falou aqui assim, falou assim, olha, são o corpo governante dos transcendentais do paraíso. Eles governam os transcendentais, essas classes inferiores aqui. Seu número é exato 28.011 personalidades. Eu falei assim, olha, 28.011. Por que esse número, né? Assim, fui procurar se ele era múltiplo de 3, se ele era múltiplo de 7, se ele era... E eu não encontrei nada que eu pudesse entender por que esse número. Quer dizer, encontrei sim, né? Mas no primeiro momento, não. Diz aqui que o seu número é exato 28.011. O presidente desse corpo magnífico é o arquiteto mestre sênior. É o dirigente e coordenador de todas as inteligências do paraíso abaixo do nível da deidade. O que sabemos é que houve uma tentativa de personalizar o arquiteto mestre número 28.012 e falhou, não deu certo. Então, realmente é esse número mesmo. E por que é esse número? Aí eu fui descobrir. Nós temos um arquiteto mestre no paraíso, temos 3 arquitetos mestres em Avona, e aí, por que 3? Não sei dizer, porque para mim faz mais sentido se fosse 7, né? Mas são 3. Nós temos 7 arquitetos mestres no superuniverso, ou seja, um para cada superuniverso, e nós temos 70 arquitetos mestres trabalhando no nível exterior, no primeiro nível exterior, nível espacial primário. No segundo nível são 490, que se multiplica por 7. E no terceiro nível são 3.430, esse número aqui multiplicado por 7. E no quarto nível, 24.010, que é esse número aqui multiplicado por 7. Então aqui nós vamos, aqui ó, 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, aqui não, é 7 vezes 10, né? E daqui para cá vezes 7. Então, não sei explicar. Só sei que somando tudo isso aqui, dá os 28.011 arquitetos do universo mestre. Então, tem muito arquiteto trabalhando no nível exterior, preparando esses níveis aqui, ó, para o futuro. Diga, Fernando. Não, eu disse apenas que você achou a resposta, matou a charada, né? Porque 28.011. 28.011 porque é a soma dessas aqui. É verdade. Mas não é múltiplo de 7, não é múltiplo de 3, não é nada. Até porque aqui, ó, nós temos 1, aqui multiplica por 3. Aqui já não multiplica por 3, pula para 7. Não há relação, né? A única relação é aquela que a gente conhece dos 7 espíritos mestres. Cada um representa, né, uma combinação das pessoas da Trindade. Mas daqui multiplica por 10. Então, né, não sei dizer por quê. É assim. Não sei, só sei que é assim, né? Como dizia o Chico. E aí nós temos os registradores transcendentais, que o livro não especifica também, outros transcendentais, que eu não faço ideia, e nós temos os mestres organizadores de força. Quem são eles? São aqueles carinhas que organizam os universos, eles são os criadores de nebulosa, lembra? Quando vai contar a história da nossa nebulosa, da origem de Urântia, no documento 57, começa ali. Um mestre organizador da força foi enviado para uma região onde havia energia suficiente para iniciar um novo universo. Então, eles foram para lá. Ó, os organizadores de força residem no paraíso, mas funcionam em todo o universo mestre, mais particularmente nos domínios do espaço não organizado. Estes seres extraordinários não são nem criadores nem criaturas, e compreendem 2 grandes divisões de serviço: os primários derivados e os transcendentais associados, que operam exclusivamente sob a supervisão dos arquitetos do universo mestre. São os manipuladores das forças primordiais do absoluto inqualificado no espaço. Eles são os criadores de nebulosas. Então, são os mestres organizadores de força. Nós temos as entidades fragmentadas. Quem são?
os fragmentos do Pai, os fragmentos do Filho, o fragmento do Espírito. Nós podemos nos fusionar com o ajustador do pensamento, ou com um fragmento do Filho, ou com um fragmento do Espírito. Tem os seres suprapessoais, que o Durante não menciona também. Assim, há uma vasta hoste de outros seres, além dos pessoais. São seres não pessoais, ou suprapessoais, de origem divina, e que prestam múltiplos serviços ao universo dos universos. A maior parte deles não é mencionada nessas narrativas, e seria inteiramente irrelevante tentar descrevê-los para criaturas pessoais. Ou seja, jogar pérolas aos porcos, né? Vocês não vão entender nada, então a gente nem vai falar deles. Nós temos os não classificados, não está em nenhuma classe. O livro fala do consumador do destino do universo, mas também não especifica. Ele fala assim, o irrevelado consumador do destino do universo. Ou seja, não será revelado para vocês. Os vice-regentes qualificados do último, os supervisores inqualificáveis do Supremo, as agências criativas não reveladas dos anciãos dos dias. Nós temos a figura do Majeston do paraíso, talvez entre todos é o que a gente sabe um pouquinho. As ligações refletivadoras inominadas de Majeston, as ordens midsonitas do universo locais. Quem é então Majeston? Sabemos que ele é filho do Ser Supremo. É o dirigente supremo da refletividade, ele que é o chefe dos 49 espíritos refletivos e dos seus colaboradores. Majeston é verdadeiramente uma pessoa, é o centro pessoal e infalível dos fenômenos da refletividade em todos os 7 superuniversos do tempo e do espaço. Ele mantém a sua sede central permanente no paraíso, perto do centro de todas as coisas, no ponto de confluência dos 7 espíritos mestres. É o filho unigênito do Ser Supremo. É o que sabemos dele. E os midsonitas? Acho que o Roberto comentou um pouco, falou alguma coisa sobre midsonita na última aula, né? Quem são os midsonitas? Para a gente entender quem são eles é o seguinte, ó. Em cada sistema local, um planeta é escolhido para que os Melquisedeques funcionem como portadores da vida. Então, nós sabemos que num sistema, os planetas, quem leva a vida para os planetas? Os portadores da vida. Só que em cada sistema, imagina um sistema com 1000 mundos, então escolhe um planeta, só um. Nesse planeta, não serão os portadores da vida que vão levar a vida para lá. Serão os Melquisedeques portadores da vida. Essas moradas são conhecidas como os mundos midsonitas do sistema. E em cada um desses mundos, né, esse filho de Melquisedeque, que ele encarna, ele é um ser material, materialmente modificado, ele se acasala com uma filha material, uma Eva, então o filho Melquisedeque modificado, materialmente, se acasala com a Eva e dá origem aos midsonitas. Os midsonitas são a progenie desse Melquisedeque com a Eva. Eles vivem e funcionam como seres reprodutores normais nos seus mundos. Então, aqui, os filhos de Melquisedeque com Eva, eles se reproduzem, normalmente. Eles têm filhos aqui. Só que eles não morrem, eles são imortais, esses mundos. Não são seres materiais como a gente. Eles não morrem. Chega um momento que eles são levados, são trasladados para as sedes. Né? Quando eles são levados para lá, o que acontece? Lá nesses mundos eles não reproduzem mais. Porque o livro diz assim, que a técnica de desmaterialização pela qual eles passam na sua preparação para enserafinar-se, priva-os para sempre das prerrogativas de reprodução. Então, quando eles são preparados aqui para levar para lá, eles não conseguem se reproduzir mais. Eles perdem essa capacidade. Bom, terminamos, então, o nosso grande quebra-cabeças, né, de personalidades, conforme o paraíso, conforme o verso. Eu tentei fazer de uma forma que ficasse mais tranquila, menos complicada, não sei se eu consegui, mas é o que eu tinha para apresentar para vocês sobre esse material aí do documento 30. Muito obrigado a todos vocês aí. Quanta gente, hein? Se não fosse por esse sistema de árvore genealógica, Neemias, olha, você se rolaria todinho, nós estaríamos mais ainda com a cabeça fundida, viu? Estaríamos lascados. Muito obrigada, Neemias, foi ótimo. Obrigada, Obrigada. Neemias. Muito bom.
Um sistema mapa mental, né? Esse mapa ajuda bastante a gente compreender, né? Assim, fica tudo mais ou menos fácil de visualizar. No texto, você se perde, né? Não dá para localizar. Fez um trabalho magnífico, muito bom. Mias. Fala, Yara. Eu quero, assim, dizer que quando eu ouço você nos seus estudos e trazendo essa visibilidade toda e essa apresentação bem generosa para a gente, assim, algo em mim começa vagamente, muito sutilmente, olhando para todo esse mistério que eu desconheço, mas que começa a chegar uma vibração de esperança, de que nesse mistério todo, quando eu penso na passagem, né, dessa vida para outra, algo em mim começa a silenciar e aquietar. Parece que, se eu pudesse criar uma imagem de esperança, né? De que, no lugar da solidão que a gente experimenta diante dessa cosmologia toda, sempre haverá vida com a gente, né? Sempre haverá um acompanhamento e, ao mesmo tempo, um lugar de desenvolvimento único e individual, como você disse, nós somos únicos, né? E como seres únicos, temos missão conosco e como membro, né? Desenvolvendo e evoluindo nesse universo. Então, eu estou achando muito interessante não saber de nada, não entender nada, e, ao mesmo tempo, experimentar um pouco de silêncio e de quietude. Muito bom. Eu acho que o que mais que se torna muito gratificante para mim é saber que esse plano é gigantesco, mas eu estou lá, em algum lugar, eu pertenço a esse mapa. Eu estou ali em algum lugar. Eu também. Estamos juntos, né, Mias? Esse senso de pertencimento é muito bom. Exatamente, você concluiu bem, um senso de pertencimento que está dentro desse aspecto que vagueia, que é vago e sutil, né? Nessa cosmologia. Gratidão, viu? Acho você muito estudioso, empenhado e brilhante. Obrigado. Hélio. Cumprimentos, desde a palestra anterior, com esse fechamento, ficou claro que você é, de fato, diferenciado. Diferente da Yara, a minha incerteza aumentou e muito, quase no sentido de que eu sou ignorante e completamente despreparado. E olha que eu tenho uma autoestima alta, quem me conhece sabe. Uma autoestima altíssima, mas me convenci que eu sou realmente limitadíssimo. Já li a parte 1 do livro mais de uma vez e eu confesso que eu não teria a menor condição de fazer o trabalho que você fez. Imagino que você buscou subsídios desde o primeiro documento até o último documento 31 para chegar até aí. Então, essa informação está disponível lá. Você buscou lá, e eu fui lá e não encontrei nada disso da forma que você apresentou. Me preocupa bastante essa compreensão da minha limitação, porque eu estou sendo procurado por líderes religiosos protestantes que estão, à revelia das suas organizações, se interessando pelo Biorante. E o interesse maior deles está na parte 1 do documento. Então, pedindo para mim muito segredo, muita descrição, muito isso, muito aquilo, eles estão me fazendo perguntas que nós aqui, estudantes da Escola Orante, já no módulo avançado, estamos fazendo também.
Então, eu estou pensando o seguinte, que eu vou mandar tua palestra para eles e vou falar depois, porque eu não teria a menor condição, mas nem num nível de 10%, de reproduzir tudo que eu vi aqui. Mas o que eu percebi, me levantou curiosidade especificamente algumas desses seres. No geral, como a quantidade desses seres é brutal, é muito grande, seja de origem, das diversas origens, especificamente sobre a origem do espírito, eu fico imaginando como distinguir todos esses seres dentro da sua própria ordem e entre as diversas ordens. Como distinguir? São seres espirituais. Aqui, em seres materiais, a gente vê pela aparência, pela estatura, pela etnia, enfim, nós temos vários referenciais de distinção entre nós. E assim mesmo, às vezes, nos confundimos muito. Agora, quando todo mundo vira espírito, todo mundo é espírito. Está lá em Avona, estava lá no Paraíso, e essa quantidade medida em bilhões, enfim, trilhões. Como distinguir as ordens e esses seres em específico? Na parte 4, no tópico 4 aqui foi falado que eles não se distinguem absolutamente, são idênticos. Para mim está parecendo tudo idêntico, do primeiro ao último, porque esse especificamente está sendo destacado como os iguais. Mas, enfim, você fez um mapa extraordinário para quem quiser aprender. Eu fico imaginando, de mim para mim mesmo, que todo novo estudante que começa pela parte 1, como a maioria de nós, se tivesse a tua palestra, as tuas duas palestras, como a primeira das apresentações, ainda que esses documentos fossem lidos, documento a documento, parágrafo a parágrafo, ficaria mais fácil de entender, uma vez que tem o quadro geral. A partir do quadro geral, na medida da curiosidade de cada um, ficaria muito mais fácil. Da forma que está sendo feita, vai estudar 10 vezes, 15 vezes, se não tiver o diferencial do teu intelecto, o diferencial do teu interesse, o diferencial da tua capacidade de racionalização, vai ficar 20 anos, 30 anos, não vai entender nada. Eu vou dizer de novo, minha autoestima é alta, eu me considero com QI elevado, mas eu não teria condições, reproduzo aqui, de fazer um material igual ao seu. Por isso que eu te pedi essa planilha, para eu ficar brincando com cada uma dessas personalidades na ordem diferente daquela que você fez a apresentação. Tem algumas ordens que me interessam mais do que outras, confesso. Para mim, algumas ordens, alguns desses seres, é fácil de entender, eu já tenho a compreensão. Não é muito grande, mas já tenho. Mas tem algumas em particular que eu não tenho absolutamente. Então, a tua planilha, se assistir a palestra, ver aí você apertando os botãozinhos, abrindo as telas, é diferente de eu mesmo ficar apertando o botãozinho, abrindo tela, e, enfim, esgotando a minha curiosidade dentro da minha lógica. Então, vou me exceder além do que já disse. Parabéns, você realmente é uma pessoa diferenciada dentro do movimento urantiano. Que Deus lhe dê longa vida. Um abraço. Obrigado, Hélio. Também espero que Deus me dê longa vida. Vamos lá, mais alguém? Eu tinha feito antes desse trabalho, já tem bastante tempo, não sei nem quando foi, deixa eu ver se eu tenho aqui as informações do arquivo, de quando ele foi criado. Está aqui, ó. Eu tinha feito um trabalho desse documento 30, mas eu não estava satisfeito com ele. Eu falei, eu não vou conseguir reproduzir isso como eu gostaria. Cadê? Ó, eu tinha colocado aqui no Excel todas essas classes. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, seres de origem trina, e tem aqui, né? Só que se eu fosse mostrar aqui, era praticamente como mostrar lá no documento, né? Então, eu queria encontrar alguma coisa diferente que eu pudesse navegar nisso de forma mais dinâmica. Esse documento aqui, ó, foi criado, ó, em 20 de dezembro de 2008. Então, estava salvo aqui em algum lugar, né? E eu lembrei dele quando surgiu esse documento, eu tinha que falar sobre ele, mas até assim, eu preciso encontrar uma maneira diferente de abordar o tema, porque a gente vai ficar lendo aquilo ali, eu não consigo ter uma visão ampla daquilo ali olhando planilha, né? Como é que eu vou transmitir isso?
E aí surgiu a ideia de fazer o mapa, porque na época que você estuda para concurso, às vezes você vai estudar leis, por exemplo, você tem que ficar organizando as coisas, né, próximas umas das outras, para você se situar e memorizar. E a imagem fala muito, ajuda muito a compreender a imagem, né? Então, quando você faz mapas mentais, você guarda melhor aquele conteúdo, aquela informação. E dá para ter uma ideia do todo. Quer dizer, como é que eu vou pegar mais 100 personalidades do país e colocar numa tela só, né? Então, essa é a ideia. Apesar de que eu não consigo abrir tudo, senão não dá para ler, né? Vai ficando pequenininho, mas se alguém quiser imprimir um banner, assim, colocar numa parede, eu creio que dá para ler, sim. Tem que testar, né? Eu espero que alguém tome essa iniciativa aí e nos conte depois como é que foi essa impressão, se vai ficar visível ou não, se vai dar para ler, né, o tamanho da fonte. Praticamente foi 2008 foi o ano em que eu comprei o meu exemplar do livro de Durante. Você estava em Brasília nessa época, né? Já nessa época você já tinha esse material, né? Em 2008, né, meninas? Tinha. Então aqui, ó, para quem quiser imprimir, é esse material aqui, ó, tá vendo? Esse aqui está tudo expandido em uma tela só. E aí a pessoa pode clicar aqui, abrindo. Você acha que daria para pôr os comentários também? Acho que não, né? Assim já está muito... O comentário não dá, porque quando você abre o comentário, ele se sobrepõe, né? Mas o comentário, ele está em um outro arquivo, é esse completo aqui, ó. Esse aqui não está todo aberto aqui, o sistema que escolhe qual que ele quer expandir, mas aqui embaixo tem toda a estrutura. Por exemplo, nós temos no 1.0, nós temos as deidades do paraíso, e aí vem o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. No 1.2, 1.1, né? 1.0, 1.2, os Espíritos Supremos. Aí 1.2.1, os 7 Espíritos Mestres. E aí tem a descrição de tudo aquilo que a gente viu, está aqui. Entendeu? Tudo que tem nota lá, está aqui. Então, se alguém quiser imprimir isso também, para guardar como um livro, né? Dá para navegar também. Apesar de que o mapa vai estar disponível também, o link do mapa que eu passei para vocês, está disponível, vocês podem navegar, abrir, igual o Aire falou, né? Pode ir abrindo, fechando, vai no ponto de interesse, é para estudar mesmo. Isso está disponível, né, Neemias? Todo esse material, né? Todo o material está disponível. Está lá no grupo já, ele já tinha postado, né, Neemias? No grupo, já está eu tinha postado no grupo, mas também está na plataforma da escola, para sempre, né, para quem quiser pegar em algum momento. Diga, Adriano. Fala, Neemias, parabéns pelo estudo, Obrigado. pela apresentação. Obrigado aí por essa apresentação muito boa. Queria deixar o convite, né, para a aula que vem, o pessoal. Na aula que vem a gente vai abordar o tema, continuar, né, com as personalidades do grande universo. Vamos aprofundar um pouco mais nas colônias de cortesia e falar sobre os mortais ascendentes. Então, deixar o convite para vocês participarem, vai ser muito legal. Obrigado, Neemias. É isso aí, sempre Obrigada, dizendo Adriana. que essas personalidades que a gente viu de forma resumida aqui, ou elas já foram estudadas nas aulas anteriores, ou elas serão estudadas nas aulas à frente. Então, a gente fez uma passada rápida só para ter uma noção do todo. Mas cada uma dessas classes estão sendo estudadas com mais detalhe. Diga, Isabela. Neemias, aquele ser que ele sabe quando nasce uma mente em qualquer lugar do universo, ele é o próprio circuito? Não, são seres que têm essa função, os diretores do senso.
fazendo uma comparação, né, bem distante, por assim dizer, o nosso IBGE, né, ele calcula qual é a população ele faz, né, um estudo e faz o censo, e aí ele tem um registro de quantas pessoas existem aqui, né, no Brasil, por exemplo, a idade, a escolaridade, eles fazem os seus registros. Lá no Paraíso nós temos os diretores do censo que são responsáveis por esse tipo de informação. Só que, a partir do momento que nasce uma criatura, eles já têm esse registro. O nosso IBGE não, faz os estudos de tempos em tempos e depende do controle dos hospitais e dos cartórios que informam o nascimento de novas pessoas. Mas se a pessoa não fosse registrada, por exemplo, nada ficaria registrado. Os diretores do censo, eles controlam todos os seres dotados de vontade que nascem no universo inteiro, eles têm o controle. Eles são sensíveis a isso, né? A existência. Passou a existir, eles têm a informação automaticamente. Então, essa sensibilidade dele não são os circuitos elétricos, porque ele está dentro do paraíso, e a base do paraíso, ele é circuitado com todas as criaturas que existem no universo, pelo menos foi isso que eu entendi. Então, como ele está em cima, dentro do paraíso, ele pode estar circuitado com o centro dessas informações, né? Porque esses circuitos, como se o paraíso fosse uma memória grande, é uma memória do universo como um todo, e tudo que existe está ali por causa desses circuitos. É igual ao nosso sistema nervoso. Ele sabe de tudo que acontece no nosso corpo, né? E que passa informação para a nossa mente. Então, eu imaginei que seria isso. Eu não sei exatamente como funciona, mas da mesma forma, como eu citei o sistema de refletividade, e que os seres que têm o controle da refletividade, eles têm a informação em tempo real, como se eles estivessem assistindo aquilo lá como se fosse uma câmera que filmasse todas as coisas do universo e alguém tivesse lá, né? Por exemplo, num prédio, né, num shopping, você tem lá, sei lá, 32 câmeras espalhadas pelo shopping. Tem alguém que fica lá numa sala de controle, tendo acesso a tudo que está acontecendo em tempo real pelas câmeras. O sistema de refletividade é mais ou menos assim, só que eles têm acesso a tudo que acontece no universo inteiro. Então, se nasce um ser novo, novamente um ser de vontade, através da refletividade, os diretores do censo, eles têm essa informação. Surgiu uma nova criatura dotada de vontade. Então, aquela criatura é registrada lá no paraíso. Então, todos nós temos nosso registro. Ok. Parabéns, Neemias. Amei. Foi suave e simples, embora complexo. Muito bom. Bom, pessoal, é isso. Oi, Neemias. Obrigado aí, mais uma vez. Ô, Neemias. Opa, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Então, gostaria só de dizer umas palavras rápidas, né? Parabenizando aí o trabalho, como sempre. Obrigado. A gente aprende muito. E diante da complexidade que tem realmente para poder se entender o livro de Urântia, com o tamanho das informações que nós aqui tivemos assim o privilégio, né, de estar recebendo, de estar aprendendo e estar comungando, né, com todos, eu vejo também assim a importância da devoção. A gente tendo a devoção, a gente procura suavizar e absorvendo isso devagar, né? Pelo tamanho que é a quantidade de informações que contém o livro de Urântia. E eu vejo assim, né? Aqui a gente encara assim a questão, a gente tratamos muito da questão saúde, né? O autoconhecimento, aqui em nosso grupo, né? Nós falamos disso, e a espiritualidade, que é realmente absorver o conhecimento e gradualmente ir tocando em frente, né? E muita gente assusta com o tamanho de informação,
que contém no livro de Urântia, mas isso tem que, realmente, a gente vai suavizando dentro das possibilidades, porque realmente assusta e vai do alcance de cada um, né? Mas eu parabenizo, é sempre um prazer estar junto aí com todos, aqui da Baixada, né? Santista, e avante, né? Parabéns para você, Lemias, sempre aí com essa disposição toda para trazer tudo isso para a gente. Um abraço para todos, um abraço fraterno. Abraço. Okay? Obrigado, Paulo. Beleza. Bom, então é isso, né? Mais alguém? O Henrique. O Henrique. Ah lá, o Henrique levantou a mão. Lemias, muito legal o trabalho, parabéns, muito bem feito. Acho que você foi abençoado ao ter a ideia de montar o mapa dessa forma. Eu já trabalhei com esse sistema algumas vezes, então, muito bom. Uma alternativa para isso seria o Zoom no PowerPoint, também funciona bem. Mas não é isso que eu queria falar, eu queria enaltecer o seu trabalho e nós temos todos uma preocupação muito grande de conhecer e ter uma certa intimidade com todas essas personalidades que estão descritas aí. Evidentemente, algumas são muito próximas de nós, no sentido de estarmos já mais familiarizados com elas e com outras não tanto. Mas o que, na verdade, me impressiona e me causa assim, um espanto é com a inteligência, a magnitude do trabalho do nosso pai, de ter montado uma estrutura tão grandiosa e de nos dar essa percepção de falar, olha, porque muitas vezes a gente fala assim, putz, meu pai me criou imperfeito, me jogou aqui nesse mundinho de nada, né? E acho que eu não sou nem percebido, é como você falou, aquele sentido de pertencer. E aí quando você fala, não, mas olha aí, a estrutura que o cara fez para cuidar de mim, que negócio impressionante, né? Você saber que o pai teve essa preocupação de montar toda essa estrutura para assegurar que, de alguma forma, nós nos sentíssemos cuidados, atendidos e que nós pudéssemos chegar até ele. Então, não faz mal que a gente não conheça todas essas personalidades e que não tenha intimidade com elas, mas vale a ideia de perceber a magnitude dessa obra do nosso pai e de perceber que nós somos cuidados com tanto carinho, tanta atenção, tanto amor, que só faz nos aproximar desse pai maravilhoso que a gente tem. Parabéns mais uma vez, Neemias. E legal ter todo mundo aqui participando aqui dessa experiência. Abraço grande para todos. Abraço. Eu, assim, às vezes a gente pensa que a gente está tão, assim, qual é a palavra? Desprivilegiado, né, pela situação em que nascemos. E só que quando você vê uma estrutura dessa, toda montada para que o lírio nasça, né, igual eu comentei na última palestra, tudo isso montado para que o lírio possa nascer. Então, é fantástico a gente saber que essa é a nossa dádiva, né? O nosso presente é esse. E a gente chegar no paraíso e falar assim, eu nasci, eu vim lá do lodo, né, da criação, mas a gente tem um potencial enorme. Então, isso é magnífico. E toda a estrutura que foi montada para dar suporte a esse processo evolutivo, ascensional, é que é muito gratificante. Quando o livro fala que existe um plano colossal em andamento e que a gente não consegue ter uma noção, porque não dá para ter uma noção do todo em uma só vida. A gente vai ter que percorrer o caminho para conhecer a extensão do plano. Né? O que nos resta nesse momento é a nossa fé, é acreditar sem ver. É o que nos resta agora. Ser um agondompeiro assumido, né? Agondompeiro orgulhoso. Isso.
agradecer os reveladores, né, por nos trazerem tanta informação, né, em 2.097 páginas, né? Bom, é isso, pessoal. Vamos descansar, né? Fica com Boa Deus. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso, gente. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Remias.